Bom, vamos direto ao ponto. Vamos imaginar a seguinte cena: a compra de um apartamento na orla de uma das praias mais famosas e cobiçadas do Brasil. A vista para o mar é simplesmente perfeita, a brisa é constante. Um sonho, certo? Mas com o passar dos anos, um detalhe bem perturbador começa a aparecer. A janela já não alinha direito com o horizonte, a porta começa a raspar no chão do nada e os elevadores exigem manutenção o tempo todo. Olha, o que a gente tem aqui não é um roteiro de ficção científica, não. É um caso real, fascinante e uma verdadeira crônica sobre os erros do passado na engenharia civil. Hoje, vamos fazer uma espécie de autópsia estrutural de Santos, uma cidade que decidiu crescer em direção ao céu, bem antes de compreender totalmente o que existia debaixo dos seus próprios pés. E os números frios dessa realidade estrutural são, no mínimo, impressionantes. Levantamentos oficiais já identificaram dezenas de edificações com inclinações muito significativas. E para a gente ter uma ideia da gravidade, em alguns casos mais crônicos, os desníveis entre um lado e o outro do prédio chegam a ultrapassar a marca de 1 metro, é isso mesmo. Estruturas massivas de milhares de toneladas literalmente pendendo para um lado. Mas quer saber o que é mais intrigante para quem trabalha com engenharia? É que esses gigantes foram erguidos com total aprovação legal. As plantas foram todas carimbadas e os alvarás foram emitidos normalmente. Esse cenário todo cria um contraste absurdo com a superfície. A paisagem ali é um triunfo do paisagismo mundial. São cerca de 7 quilômetros de praia contínua, adornados por um jardim que está lá no Guinness Book como o maior do mundo em extensão frontal. Um tapete verde impecável de 218 mil metros quadrados. Só que, logo abaixo de toda essa beleza monumental, se esconde um baita mistério geotécnico que desafiou as leis da física durante a explosão imobiliária que rolou lá entre as décadas de 1950 e 1970. Parte 1. O desafio do subsolo. Na engenharia civil, a gente chama o grande vilão dessa história por um nome bem técnico: recalque diferencial. E não é simplesmente o fato da estrutura afundar, mas sim de afundar de um jeito totalmente irregular. Um lado do prédio cede mais rápido ou desce um pouco mais que o outro, justamente por causa de uma compressão desigual do solo lá embaixo. É exatamente esse processo mecânico que causou aquela famosa inclinação que deixou a Orla Santista conhecida no mundo inteiro. Para entender melhor como funciona a mecânica desses solos, a gente pode usar uma analogia super simples. Pensa numa esponja de cozinha. Debaixo da orla de Santos, a primeira camada é de areia. Ela é até relativamente firme, mas é rasa. Logo abaixo dela repousa uma camada enorme e super profunda de argila marinha, que é um material extremamente compressível. Então, quando esses edifícios incrivelmente pesados foram colocados em cima da areia, essa carga gigantesca começou a espremer a camada de argila lá embaixo. Isso foi expulsando a água da argila bem devagar, exatamente como um peso esmagando uma esponja molhada. O resultado inevitável disso tudo? A inclinação. Aí surge aquela dúvida investigativa mais do que natural. Como é que um terreno com esse comportamento permitiu que tantos gigantes de concreto fossem aprovados legalmente? Bom, a resposta não é negligência ou má fé, mas sim a severa limitação técnica daquela época. O conhecimento geotécnico e os equipamentos que a engenharia tinha disponíveis naqueles anos simplesmente não permitiam uma leitura profunda e precisa de como aquele subsolo tão específico ia se comportar a longo prazo. Parte 2. A evolução das fundações. Historicamente, os edifícios mais antigos usavam fundações incrivelmente rasas para o tamanho deles, parando ali na faixa de 3 a 6 metros de profundidade, bem no meio daquela camada superficial de areia. Era uma base totalmente insuficiente para segurar todo aquele peso ao longo das décadas em cima da argila mole. Já hoje em dia, em um contraste brutal, a engenharia moderna aplicada nessa mesma região não brinca em serviço e exige soluções drásticas. As estacas de fundação profunda atuais perfuram 40 até 50 metros. Elas atravessam toda essa camada perigosa de argila para ancorar a estrutura firmemente lá nas rochas e nos solos de alta resistência. Graças a essa evolução fenomenal, as construções novas estão perfeitamente seguras. Mas e as estruturas antigas que já estão lá? O ponto crucial aqui é que o recalque, aquele afundamento, ainda está acontecendo, milímetro por milímetro a cada década. Aquela compressão da argila é um evento contínuo e de extrema lentidão. A boa notícia é que esses prédios não estão abandonados à própria sorte. Existe um monitoramento científico altamente tecnológico e rigoroso conduzido pelas autoridades e por pesquisadores da USP para garantir a segurança dessas fundações muito antes que qualquer limite de ruptura chegue a ser atingido. Parte 3. O paradoxo do crescimento.
Agora, é importante ressaltar que essas falhas estruturais não aconteceram no vácuo. Elas são o efeito colateral de um sucesso econômico simplesmente estrondoso. Essa verticalização acelerada trouxe uma população de mais de 418 mil habitantes, gerou um IDH altíssimo e um PIB per capita que deixa a média nacional comendo poeira. Hospitais e universidades de ponta foram para a região. Ironicamente, como todo o dinheiro migrou para erguer esses prédios na orla, o centro histórico da cidade acabou sendo salvo de uma demolição em massa. Mas claro, na outra ponta desse grande paradoxo, a gente tem os altíssimos custos ocultos, uma manutenção estrutural caríssima e permanente, além dessa instabilidade geotécnica crônica que ficou de herança. Parte 4. Consequências da verticalização. Quando a gente olha para o ecossistema urbano como um todo, uma ação leva diretamente a outra. Aquela imensa barreira de prédios alterou drasticamente a circulação natural dos ventos, mudando de vez o conforto térmico de bairros inteiros. E tem mais. A cobertura implacável de concreto causou uma severa impermeabilização do solo, ou seja, a água da chuva bate no chão e simplesmente não tem por onde infiltrar. Matematicamente falando, isso gera um aumento esmagador da pressão sobre os sistemas de drenagem urbana. E o resultado? Aquele desafio crônico dos alagamentos durante chuvas mais intensas. Basicamente, é a física cobrando a conta de tanto concreto. E não podemos esquecer da implacável matemática da dinâmica social. O boom imobiliário à beira-mar fez o valor do metro quadrado explodir. O efeito direto disso no planejamento urbano foi um forte deslocamento econômico. Como o custo de vida na área costeira ficou proibitivo, populações de menor renda foram forçadas a se mudar para regiões mais afastadas e vulneráveis. Isso redefiniu completamente a dinâmica social da cidade, criando um contraste enorme e muito visível de desigualdade entre os bairros. Parte 5. O laboratório urbano. Toda essa jornada maluca acabou transformando a cidade num verdadeiro laboratório urbano vivo, a céu aberto. As falhas do passado literalmente escreveram as leis do presente. Hoje, as regras são extremamente rigorosas. Ninguém levanta um prédio sem estudos geotécnicos super profundos, e aquelas técnicas modernas de fundação viraram um padrão inegociável na engenharia civil. A fiscalização nunca foi tão forte, e todo esse aprendizado serve como um manual de sobrevivência, um verdadeiro plano de contingência para cidades costeiras vizinhas como Praia Grande, Guarujá e Bertioga, que agora estão passando pelo mesmo boom de crescimento vertical. Cidades são construídas para durar gerações. O que uma geração decide erguer hoje, outra geração vai precisar administrar amanhã. Olha, essa frase captura de um jeito brilhante a nossa responsabilidade como engenheiros e planejadores. O desenvolvimento acelerado quase nunca vem sem efeitos colaterais de longo prazo. O concreto armado, afinal, sobrevive muito além das intenções de quem desenhou o projeto. E essa expansão urbana sem freio de uma época inevitavelmente se transforma no grande desafio estrutural e financeiro de quem vem depois. E para encerrar a nossa explicação que hoje, fica aqui uma reflexão fundamental sobre como nós construímos as nossas cidades. Prédios que se inclinam lentamente ao longo de décadas são, no fim das contas, a metáfora perfeita para o crescimento urbano moderno. O verdadeiro progresso exige que a gente preste muita atenção não só naquilo que brilha debaixo do sol, mas principalmente naquilo que sustenta tudo lá na escuridão do subsolo. Fica o convite para pensarmos sobre a enorme responsabilidade do planejamento estrutural e sobre esses custos invisíveis do desenvolvimento acelerado. Até a nossa próxima análise.